enquanto todos celebram o Dia das Mães com presentes e abraços. E se a verdade por trás do 10 de maio for algo que abala sua fé? Alguma vez você já parou para pensar por que o 10 de maio, uma data repleta de flores e festividades, poderia esconder uma verdade que poucos ousam enxergar? Enquanto o mundo celebra com abraços e presentes, é possível que estejamos ignorando algo muito mais profundo. Em Mateus 15, versículo 8, Jesus advertiu: "Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim." Esta poderosa declaração nos convida a olhar além das aparências e examinar o que realmente está por trás de nossas tradições. Hoje, aprofundaremos a origem espiritual desta data, revelando o que impulsiona sua celebração e quais perigos ela pode ocultar se não for compreendida à luz da palavra. Vamos mostrar como discernir o sagrado do superficial e por que é vital voltar o coração ao que verdadeiramente honra a Deus. Você está pronto para entender o que Deus tem reservado para você? Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer descobrir a verdade. Curta se acha que vai se surpreender e se inscreva para não perder o final chocante. Para compreender a verdadeira dimensão espiritual do 10 de maio, é necessário fazer algo que o mundo raramente faz: parar, olhar além das aparências e perguntar sinceramente de onde vem essa celebração. Porque, na verdade, nem tudo que parece bom o é. Nem tudo que se celebra com flores e canções nasce do coração de Deus. Muitas vezes, o que se reveste de amor e gratidão pode ocultar uma intenção completamente diferente. Jesus o advertiu com clareza em Mateus 15, versículo 8. "Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim." Essa advertência permanece vigente hoje. Não se trata apenas de palavras bonitas ou gestos externos. Trata-se do coração. Estamos realmente honrando o que Deus honra, ou substituímos a verdade por um costume sem raiz espiritual? O 10 de maio tornou-se para milhões de pessoas uma espécie de ritual anual inamovível. E vamos, é preenchido com flores, mensagens melosas e um sentimentalismo que inunda os lares e as redes sociais. Mas poucos se perguntam se esse dia honra a Deus ou apenas satisfaz uma necessidade cultural e emocional imposta pela sociedade. Quando analisamos sua origem, descobrimos algo inquietante. Esta data não nasceu nos altares da fé, nem nas páginas das Escrituras, nem na inspiração de profetas guiados pelo Espírito Santo. Não. O Dia das Mães, tal como o conhecemos, foi gestado em contextos seculares, muitas vezes influenciados por interesses políticos ou econômicos, e depois adotado por uma sociedade que precisava de momentos de unidade emocional para se distrair de seu vazio espiritual. A história moderna nos mostra como essa data, inicialmente proposta como um ato de reconhecimento genuíno, foi rapidamente absorvida pelo mercado. Em pouco tempo, passou de um gesto simbólico a uma maquinaria comercial que movimenta bilhões de reais a cada ano. Não é por acaso que o 10 de maio é um dos dias de maior consumo de flores, presentes,
restaurantes e mensagens publicitárias. O que parecia amor transformou-se em transação. O que deveria ser honra converteu-se em conveniência. E esse é precisamente o problema. Quando tomamos algo tão sagrado como o papel de uma mãe e o reduzimos a uma data artificial, marcada por expectativas impostas e emoções superficiais, estamos profanando algo que Deus projetou com um propósito eterno. Você está pronto? Comente, vem com tudo e se inscreva agora, porque o final desse vídeo vai mudar sua visão do 10 de maio. A Bíblia não estabelece um dia específico para honrar as mães, mas deixa claro, desde o princípio, o valor imenso da maternidade dentro do plano divino. Desde Eva, a mãe de todos os viventes, até Maria, a mãe de nosso Senhor, a Escritura revela que ser mãe não é apenas uma função biológica, mas uma vocação espiritual. O livro de Provérbios, capítulo 31, versículos 10 a 31, apresenta uma mulher virtuosa, que não apenas cuida de sua casa, mas teme ao Senhor e é louvada por isso. Em nenhum momento se diz que seu valor depende de um único dia de reconhecimento. Seu valor está em seu caráter, em sua fé, em sua entrega diária. O mundo, no entanto, substituiu essa honra contínua por um aplauso anual e, com isso, reduziu o eterno ao efêmero. Quando analisamos isso à luz de Romanos 12, versículo 2, entendemos ainda mais o conflito espiritual em que vivemos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este versículo é chave para discernir se estamos seguindo os costumes do mundo ou sendo guiados pelo Espírito. Celebrar o 10 de maio sem questionar qual é a vontade de Deus é, em si mesmo, uma forma de conformar-se ao padrão do mundo. Adaptamo-nos às suas emoções, ao seu ritmo, à sua linguagem, à sua superficialidade, mas não renovamos nossa mente para entender se esse dia realmente está alinhado com o que o céu honra. O mais grave não é apenas a comercialização dessa data, é que ao participar dela, sem discernimento, corremos o risco de ensinar às novas gerações uma versão distorcida do verdadeiro honor. Ensina-se que basta oferecer algo bonito uma vez por ano para cumprir o dever espiritual. Mas a Bíblia é clara quanto ao tipo de honra que Deus espera. Em Efésios 6, versículos 2 e 3, lemos: Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Este mandamento não menciona flores, nem serenatas, nem datas. Fala de uma atitude do coração que se expressa em obediência, respeito e cuidado constante. É um estilo de vida, não um evento anual. Conheço pessoas que, movidas pelo impulso do 10 de maio, fazem gestos impressionantes para suas mães. Viagens, jantares caros, palavras grandiosas. Mas essas mesmas pessoas ignoram, desprezam ou desobedecem suas mães durante o resto do ano. Não ouvem seus conselhos, não se preocupam com seu bem-estar espiritual, não oram com elas, não as honram no dia a dia. Isso não é honra, é hipocrisia, disfarçada de afeto. E é exatamente isso que Jesus criticava nos fariseus, uma religião de aparências que não transformava o coração. Em Marcos 7, versículo 6, Jesus citou Isaías dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Essa palavra continua sendo um espelho incômodo para nossas celebrações vazias. Antes de mergulhar, deixe um like se acredita na verdade
comente "Quero saber mais" e fique até o fim para uma revelação imperdível. Agora, não estamos dizendo que amar, celebrar ou agradecer às nossas mães seja errado. Pelo contrário, a honra verdadeira inclui gratidão, mas deve nascer do espírito, não do marketing. Deve expressar-se em verdade, não em aparência, e, acima de tudo, deve estar ancorada em uma compreensão bíblica do papel que Deus deu à maternidade. Se não for assim, estamos apenas repetindo tradições humanas sem sentido espiritual. Em Colossenses 2, versículo 8, somos advertidos: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Este versículo deveria nos fazer estremecer. Quantas vezes fomos arrastados por uma tradição só porque todos a seguem? Em muitos lares, a preparação para o 10 de maio é vivida com mais intensidade do que a preparação para a oração familiar ou o estudo da palavra. Organizam-se eventos, ensaiam-se canções, investe-se tempo e dinheiro. Mas quando foi a última vez que essa mesma mãe foi honrada espiritualmente, com uma palavra profética, uma intercessão profunda ou uma carta baseada nas Escrituras que edificasse sua fé? É tempo de despertar. O inimigo tem sido muito astuto em disfarçar, como amor, o que na realidade é distração. Se ele consegue concentrar toda a nossa energia emocional em um dia isolado, afasta-nos do chamado diário a viver conforme a verdade. Os profetas do Antigo Testamento eram insistentes sobre esse tema. Uma e outra vez, Deus ordenava que denunciassem as festas e celebrações do povo quando estas não estavam alinhadas com sua palavra. Em Isaías 1, versículo 13, o Senhor declara: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as luas novas, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus não era contra as festas em si, mas contra aquelas realizadas sem obediência, sem santidade, sem discernimento espiritual. O que o povo considerava celebração, Deus chamava de abominação. Não estaremos caindo no mesmo erro cada vez que celebramos o 10 de maio sem examinar seu verdadeiro significado? A honra que agrada a Deus não tem horário nem agenda. Nasce de um coração regenerado que foi tocado por sua verdade, e é esse coração que pode transformar qualquer data, mesmo uma imposta pelo mundo, em uma oportunidade para glorificar a Deus. Mas isso só acontece se houver entendimento, se houver discernimento, se houver verdade, porque a verdade é a única que pode libertar. Como disse Jesus em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade sobre o 10 de maio não é cômoda, mas é necessária. E se queremos viver como filhos do reino, devemos estar dispostos a questionar tudo o que o mundo nos apresenta como bom. Em meio a toda essa análise, também devemos olhar com compaixão. Há milhões de pessoas que participam do 10 de maio com sinceridade, com amor genuíno, mas sem conhecimento. Não devemos condená-las, devemos ensiná-las, porque o povo de Deus perece por falta de conhecimento, como diz Oséias 4, versículo 6. Nossa tarefa não é apontar com julgamento, mas com luz. Quer saber o segredo do 10 de maio? Curta, comente "Tô dentro" e se inscreva, porque o final vai te deixar sem palavras. Não se trata de destruir a data, mas de redimi-la. E para redimir algo, primeiro devemos despojá-lo de toda mentira. É aí que começa a transformação, não no exterior, mas no coração. Muitas mães choraram em silêncio durante esse dia porque recebem um buquê de flores, mas não recebem obediência. Recebem uma comida especial, mas não recebem honra
nos momentos difíceis. São celebradas em público, mas ignoradas em privado. Deus vê tudo isso, e seu coração também se entristece, porque a maternidade foi criada por Ele como uma expressão de seu amor, de seu cuidado, de sua ternura, mas também de seu propósito eterno. Quando o papel de mãe é reduzido a uma imagem cultural sem conteúdo espiritual, estamos desprezando uma das vocações mais sagradas do reino. Jesus nunca dedicou uma data especial para celebrar Maria, mas a honrou em múltiplos momentos com seu respeito, sua obediência e seu amor. Em João 19, versículos 26 e 27, mesmo pendurado na cruz, Jesus assegurou que sua mãe não ficasse desamparada. Ele disse ao discípulo amado: "Eis aí tua mãe." E desde aquela hora, o discípulo a levou para sua casa. Essa é a honra que agrada a Deus, uma que cuida, protege, age com responsabilidade. Não se trata de um evento, mas de uma vida rendida ao serviço daqueles que nos deram a vida. O desafio que temos como crentes é claro. Não podemos continuar repetindo costumes sem filtro espiritual. Não podemos continuar celebrando o que não entendemos. E não podemos continuar honrando com a boca enquanto o coração está distante. O 10 de maio pode tornar-se uma oportunidade para edificar, mas só se o fizermos com verdade, porque a verdade não adorna as coisas, ela as transforma. A verdade não precisa de aplausos, apenas de um coração disposto a recebê-la. Talvez hoje seja o momento de examinarmos nossas motivações. Por que celebramos essa data? O que estamos ensinando aos nossos filhos? Que honra estamos realmente oferecendo? Talvez seja o momento de colocar tudo isso diante de Deus e perguntar: Senhor, isso te agrada? Porque se não agrada a Ele, não importa quantos balões penduremos ou quantas canções cantemos, se não está alinhado com Sua palavra, não tem valor eterno. Nossa vida não foi desenhada para viver de emoções passageiras, mas para caminhar em propósito. O verdadeiro propósito da honra está no coração que conhece a Deus e vive para agradá-lo cada dia. Desde o início da revelação divina, Deus estabeleceu princípios que não mudam com as gerações nem se diluem com a cultura. Um desses princípios fundamentais é o mandamento de honrar pai e mãe. Não é uma sugestão cultural, nem uma cortesia social. É uma ordem direta de Deus, elevada acima de qualquer tradição humana e respaldada por uma promessa eterna. Em Êxodo 20, versículo 12, encontramos uma das pedras angulares do ordem familiar e espiritual. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Esse mandamento não inclui condições, nem limita seu cumprimento a uma data específica do calendário. É um estilo de vida que reflete reverência ao ordem estabelecido por Deus. A honra que a Escritura exige vai muito além de gestos visíveis ou palavras ocasionais. É uma postura do coração que implica obediência, atenção, gratidão, cuidado e submissão. Não nasce do desejo de cumprir um dever social, mas de uma compreensão profunda da autoridade espiritual que Deus delegou aos pais, especialmente no contexto da família, sob seu desígnio. Jesus reafirmou a validade desse mandamento em seu ministério terreno, lembrando em Mateus 15, versículo 4. Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Esse lembrete foi dado justamente em meio a uma confrontação com aqueles que anulavam a palavra por meio de suas tradições. O que o mundo celebra em um dia, Deus espera como uma constante no coração de seus filhos. Uma data como o 10 de maio, se não for compreendida à luz do mandamento divino, pode tornar-se uma forma superficial de cumprir uma expectativa sem obedecer verdadeiramente a Deus. A honra
não se limita à expressão de afeto, nem se reduz a um presente. Manifesta-se na forma como se ouve, se serve, se protege, se acompanha e se valoriza espiritualmente quem Deus colocou como mãe. É aí que se define se uma vida está alinhada com o propósito eterno ou apenas se ajusta ao que o ambiente exige. Em Provérbios 23, versículo 22, lemos: Ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando envelhecer. Essa palavra não dá margem a condições culturais. É um mandamento que abrange todas as estações da vida, desde a infância até a velhice. Não pule este vídeo, comente "Vou assistir tudo". Zrenia, dê um like e se inscreva, porque há uma surpresa no final que você não pode perder. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, reforçou esse princípio com um detalhe que não deve ser ignorado. Em Efésios 6, versículos 1 a 3, ele diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e gozes de longa vida sobre a terra. Não é apenas um ato moralmente correto, é justo e está diretamente ligado ao bem-estar integral do crente. Quando se honra conforme Deus estabeleceu, ativa-se uma bênção que transcende gerações. Mas quando se substitui essa honra constante por uma celebração anual, que não nasce de convicção, perde-se a profundidade do desígnio divino. A honra não se programa, vive-se. Não se enquadra em datas, mas em atitudes. Não se mede pelo que se dá materialmente, mas pelo que se edifica espiritualmente. Honrar uma mãe, conforme a palavra, implica também confrontar sua vida com amor, se ela se desviou do caminho. Implica orar por ela, velar por sua alma, animá-la em sua fé, sustentá-la em sua fraqueza e reconhecer seu valor com ações cotidianas, visíveis e secretas. A honra não é um evento, é uma manifestação constante de obediência ao Criador. Em Colossenses 3, versículo 20, estabelece-se uma instrução que resume essa verdade. Filhos, obedecei a vossos pais em tudo, porque isto é agradável ao Senhor. Não agrada à sociedade, não agrada às emoções, não agrada ao calendário, agrada ao Senhor. Quando analisamos como a cultura distorceu esse mandamento, evidencia-se uma redução alarmante do conceito de honra. A honra foi confundida com afeto circunstancial, com palavras agradáveis, com gestos passageiros. Mas Deus não olha apenas o que se expressa externamente, ele sonda o coração. Em 1 Samuel 16, versículo 7, o Senhor disse a Samuel: O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. Isso nos obriga a avaliar se nossa expressão de honra é sincera ou apenas uma forma de evitar a culpa ou de encaixar-se em um padrão social. A honra verdadeira não pode ser fabricada. Nasce da transformação interior que só o Espírito Santo pode produzir. No contexto do reino, todo mandamento tem um propósito eterno. Honrar os pais não beneficia apenas quem o faz. Também estabelece um exemplo que molda a cultura espiritual de toda uma casa. Os filhos que veem honra constante aprenderão a viver em obediência. Os netos, que observam respeito genuíno pelas gerações mais velhas, crescerão com o entendimento de que as relações familiares não são transações emocionais, mas compromissos espirituais. Essa é uma herança que não se alcança com flores ou cartões, mas com vidas rendidas e decisões diárias que glorificam a Deus. Quando comparamos a prática do 10 de maio com o ensino bíblico, revela-se um contraste claro. Enquanto a palavra chama a uma vida de honra constante, a tradição concentra tudo em um único dia. Enquanto Deus exige obediência contínua, o sistema cultural oferece recompensas por atos pontuais. Enquanto o espírito busca frutos duradouros, o ambiente celebra gestos momentâneos. Esse contraste
não deve ser ignorado pelo crente. É uma convite para reformar a maneira como se entende e pratica a honra no contexto familiar. Não se trata de condenar a celebração, mas de redirecionar seu significado. Não se trata de rejeitar o afeto, mas de aprofundar seu propósito. A mãe não é uma figura decorativa do lar. É uma portadora de legado, uma formadora de gerações, uma depositária de ensino, uma coluna espiritual quando caminha no temor do Senhor. Por isso, sua honra não pode depender de um dia. Deve ser sustentada pela compreensão do lugar que Deus lhe deu. Em 2 Timóteo 1, versículo 5, Paulo faz menção da fé não fingida que habitava na avó Lloyd e na mãe Eunice, e como essa fé chegou também a Timóteo. Esse exemplo mostra que a honra inclui reconhecer o impacto espiritual que uma mãe temente a Deus pode ter sobre sua descendência. A honra também implica sustentar nos momentos de dificuldade, não apenas quando tudo está bem, mas especialmente quando há necessidade, quando há fraqueza, quando se requer apoio. Em João 19, versículos 26 e 27, mesmo em seu momento de agonia, Jesus não se esqueceu de sua mãe. Desde a cruz, falou com ela e com o discípulo amado, assegurando que ela não ficasse desamparada. Essa imagem é um modelo de honra perfeita. Não um ato decorativo, mas um cuidado prático, tangível e compassivo. Assim deve ser a honra que Deus espera, não uma cerimônia, mas uma entrega diária. Ao longo da história bíblica, aqueles que honraram seus pais segundo o desígnio de Deus receberam favor, direção, proteção e propósito. José, apesar de ter sido vendido e traído, nunca levantou a mão contra seu pai. Honrou-o mesmo desde o Egito, recebeu-o com alegria e o sepultou com dignidade. Essa honra foi parte da bênção que se estendeu sobre sua casa e suas gerações. Honrar é obedecer, mas também é cuidar, sustentar, valorizar e edificar. Quando feito com fé, ativa-se uma cadeia de bênçãos que transcende o tempo. O erro de limitar a honra a um único dia é mais profundo do que parece. Não apenas enfraquece a relação com os pais, mas também endurece o coração em relação ao mandamento de Deus. Acostuma-se a viver de emoções intensas, mas efêmeras, em vez de uma obediência constante. Cria-se um ritmo de vida que valoriza mais o aplauso social do que a aprovação do céu. Perde-se de vista a recompensa que Deus preparou para aqueles que vivem conforme seus estatutos. Uma mãe que viveu no temor do Senhor merece mais que um aplauso anual. Merece um testemunho contínuo de gratidão espiritual. Sua vida deve ser afirmada com oração, com presença, com respeito e com respaldo. A honra não é apenas vertical, entre pais e filhos. É também um testemunho horizontal perante a sociedade, um sinal visível de que o reino de Deus tem uma ordem e uma estrutura que não se negocia com as emoções nem se adapta às modas. Honrar pai e mãe não é um ato cultural, é uma expressão de adoração. É reconhecer que Deus, em sua soberania, os escolheu como canais de vida. É entender que o desígnio familiar não é uma construção humana, mas um reflexo da autoridade divina. É viver com a certeza de que quando se honra os pais com integridade, também se honra o Pai Celestial que nos deu vida. Esse entendimento transforma tudo, eleva a maneira como se vive a família, molda a forma como se enfrentam os conflitos geracionais, cura as feridas que o tempo causou e estabelece um fundamento sólido para as gerações futuras. A honra, quando contínua, torna-se um legado que marca o destino. A honra, quando verdadeira, produz paz, fortaleza e direção. Deus não está buscando emoções desordenadas nem homenagens passageiras. Ele busca obediência, corações dispostos a submeter-se à sua verdade, mesmo que isso signifique desaprender o que o mundo ensinou. Viver sob esse princípio
É rejeitar a superficialidade da cultura e abraçar a profundidade do reino. É decidir cada dia viver conforme o propósito eterno e não conforme o calendário de uma sociedade que não conhece a verdade. Há um tipo de mãe que não aparece nos comerciais nem nas vitrines florais do 10 de maio. Seu rosto não está estampado em cartões, nem sua figura é aplaudida nos palcos festivos. Ela não recebe reconhecimentos públicos, mas o céu a conhece. Não lhe entregam medalhas, mas seu nome está gravado no livro da vida. Essa mãe nem sempre recebe presentes materiais, mas foi revestida de virtude. Enquanto o mundo celebra uma versão limitada e romântica da maternidade, Deus observa em segredo aquelas mulheres que foram formadas segundo seu coração e que caminham em fidelidade, embora seus passos não sejam celebrados pelas multidões. Essas são as mães que o céu valoriza, e é tempo de que a honra retorne ao lugar certo. A maternidade não foi inventada pela sociedade. Não é uma construção cultural, nem uma função biológica acidental. Foi Deus quem a projetou como uma extensão de seu amor, um reflexo de sua ternura, uma manifestação prática de sua graça no núcleo da família. Desde o princípio, a maternidade foi concebida como uma missão sagrada, não como uma função decorativa. Eva não foi chamada apenas para procriar, mas para ser a mãe de todos os viventes. Seu papel, embora circunstancial, foi profético. O inimigo entendeu isso desde o início e, por isso, atacou o desígnio desde Gênesis, sabendo que, se distorcesse a identidade da mulher, poderia desestabilizar gerações inteiras. Uma mãe, segundo o coração de Deus, não se define por sua capacidade de dar vida física, mas por sua disposição de gestar no espiritual. Ela edifica, corrige, consola, exorta, ensina e guia. Ela entende que sua tarefa não se esgota no berço, nem se limita ao sustento diário. Sua maternidade não termina quando seus filhos crescem, porque não foi fundada no emocional, mas no eterno. Em Provérbios 31, versículos 26 a 28, revela-se sua natureza. Abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Atenta ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva. Essa mãe não vive esperando um dia de celebração, porque sua recompensa não está nas mãos humanas. Sua recompensa é eterna. O mundo promoveu um modelo de maternidade centrado no sacrifício silencioso, na abnegação como virtude absoluta, mas omitiu o componente espiritual mais poderoso, a autoridade que Deus depositou em uma mãe temente ao Senhor. Ela não apenas cuida, ela intercede. Não apenas acompanha, ela cobre. Não apenas sofre por seus filhos, ela luta por seus destinos em oração. Enquanto a cultura a reduz a um ícone emocional, o céu a reconhece como uma coluna que sustenta famílias e como uma enviada com uma missão que não termina com os anos. Deus não valoriza as mães por sua eficiência doméstica, nem por sua capacidade de cumprir todas as tarefas visíveis. O que ele busca é um coração consagrado, uma fé firme, uma boca cheia de verdade e uma vida guiada pela palavra. Uma mãe, segundo o coração de Deus, nem sempre é compreendida, nem sempre é aplaudida. Às vezes, é até rejeitada por aqueles que mais ama. Mas isso não define seu chamado. Sua identidade não depende da aprovação dos outros, mas da fidelidade à sua missão. O céu não avalia por resultados visíveis, mas por obediência contínua. Em Gálatas 6, versículo 9, somos lembrados: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Essa promessa sustenta muitas mães que caminham semeando em lágrimas.
mas que serão testemunhas de colheitas eternas. Há mulheres que entenderam que ser mãe é mais que um título, é um altar que se edifica dia após dia. Não se trata apenas de trazer filhos ao mundo, mas de trazer propósito à vida desses filhos. Não se limita a alimentar o corpo, mas a nutrir o espírito. Essas mães não esperam aplausos, esperam instruções do alto. Não vivem de emoções passageiras, caminham pela fé. Não buscam validação, buscam obediência. Seu deleite não está nos elogios, mas na presença de Deus. E essa atitude, invisível aos olhos do mundo, é reconhecida pelo céu. Em Mateus 6, versículo 6, Jesus ensina: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Essa promessa abarca também as mães que oram em oculto, que intercedem em silêncio e que sustentam seu lar desde o invisível. Quando o sistema celebra o 10 de maio, raramente menciona essas verdades. Foca na figura idealizada da mãe, que tudo pode, que tudo dá, que nunca se cansa, mas não reconhece o peso espiritual que carrega uma mulher quando se alinha com o desígnio divino. Uma mãe, conforme o coração de Deus, pode discernir o ataque do inimigo, perceber os tempos, levantar proteção por sua casa e exercer autoridade espiritual sobre seus filhos. Isso não é ensinado nas campanhas publicitárias nem proclamado nos programas festivos, porque esse tipo de maternidade não vende, não entretém e não produz aplausos, mas é o único que transforma. No Antigo Testamento, podemos observar como muitas mulheres que caminharam no temor do Senhor foram determinantes para o cumprimento de sua vontade. Ana, mãe do profeta Samuel, não apenas pediu um filho, mas o consagrou antes mesmo de tê-lo. Sua oração não foi movida por um desejo egoísta, mas por um anseio espiritual. Em 1 Samuel 1, versículo 11, ela disse: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e a tua serva deres um filho varão, eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Sua maternidade foi profética, não instintiva. Foi planejada em oração, não impulsionada pela cultura. Foi sustentada na fé, não nas emoções. Deus continua buscando esse tipo de mães, mulheres dispostas a formar gerações para a sua glória, que não se contentem com ter filhos bem-sucedidos segundo o mundo, mas que anseiem por filhos obedientes segundo o reino, que não meçam o fruto de sua maternidade por conquistas humanas, mas pela obediência à voz de Deus, que não se deixem seduzir pelos modelos sociais, mas abracem o desígnio do céu. A verdadeira honra não é dar o que o mundo exige, mas viver conforme o que Deus espera. O problema é que a sociedade domesticou a maternidade, reduzindo-a a frases melosas, imagens idealizadas e um sistema de gratificações que ignora o espiritual. A figura da mãe foi moldada por meios de comunicação, novelas, filmes e estereótipos, afastando-se perigosamente do desígnio original. Uma mulher que ousa exercer autoridade espiritual em seu lar, muitas vezes é vista como radical, mas
Essa radicalidade é precisamente o que preserva a ordem do reino. Quando uma mãe se levanta para interceder, está estabelecendo governo. Quando instrui seus filhos na palavra, está edificando fundamentos. Quando corrige com amor e firmeza, está refletindo o caráter de Deus. A maternidade bíblica é contracultural. Não busca agradar aos homens, mas formar os filhos conforme o caráter de Cristo. Em Deuteronômio 6, versículo 7, o Senhor instrui seu povo: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Essa é a essência da maternidade que agrada a Deus. Um ensino constante, uma transmissão diária da verdade, uma vida que modela, forma e fortalece. Não há substituto para isso. Não há flor nem celebração que possa substituir a influência espiritual de uma mãe alinhada com o propósito divino. A razão pela qual o mundo não celebra esse tipo de maternidade é porque não o entende. Não pode compreender o valor de uma mulher que ora em silêncio, que intercede enquanto todos dormem, que jejua pela vida de seus filhos, que confronta o pecado com graça e que caminha com autoridade sem precisar de palco. Mas, embora o mundo não a reconheça, o céu a honra, porque ela é parte do plano eterno. Ela não é apenas mãe de sangue, é mãe no espírito. Ela gesta profecias, protege destinos, edifica gerações e reflete o coração do Pai. O 10 de maio passará. As flores murcharão, as mensagens serão esquecidas, mas a semente que uma mãe planta em obediência jamais será arrancada. A voz de uma mãe que instrui na palavra será lembrada mesmo quando ela não estiver mais aqui. A oração de uma mãe fiel ressoará nos céus, além de seu tempo. Essa é a maternidade que permanece. A que não depende de celebrações, mas de convicção. A que não precisa de palcos, porque seu altar está aceso no íntimo. Essa é a mãe que o céu aplaude. Embora a terra se cale, cada ano, ao chegar o 10 de maio, as ruas se enchem de anúncios, as vitrines se transformam em altares de consumo e as mensagens publicitárias proclamam uma suposta forma de amar: regalar. Promoveu-se a ideia de que o amor se demonstra com flores caras, jantares em restaurantes lotados, presentes embrulhados em papel brilhante e palavras que raramente se repetem fora dessa data. Estabeleceu-se um modelo onde o afeto é medido pelo valor investido e onde o cumprimento emocional torna-se uma transação aceita. No entanto, esse modelo não tem respaldo nas Escrituras. O amor verdadeiro, a honra sincera e a gratidão genuína não podem ser comprados nem vendidos. O que para o mundo é celebração, para o céu pode ser apenas ruído vazio, se o coração não está alinhado com a vontade de Deus. Em Isaías 1, versículo 13, o Senhor fala com firmeza ao povo de Israel, apontando o erro das ofertas externas sem respaldo espiritual. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as luas novas, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Essas palavras não foram dirigidas a pagãos, mas a quem praticava formas externas de reverência sem uma transformação interna. Essa mesma advertência é necessária hoje, quando uma sociedade inteira se mobiliza para homenagear as mães por meio de expressões superficiais, enquanto ignora o chamado divino a uma honra constante, verdadeira e espiritual. O problema não é o presente em si. O problema é o coração que o entrega.
Um presente pode ser uma expressão de amor se nasce de um espírito obediente, mas também pode ser um disfarce quando busca substituir o que realmente se perdeu: a conexão espiritual, a obediência contínua, a honra silenciosa que se vive cada dia sem necessidade de palco. O sistema comercial conseguiu impor uma fórmula onde o afeto é mercantilizado e o cumprimento familiar torna-se um ato mecânico. Isso não apenas empobrece a experiência espiritual, mas distorce o propósito da honra que Deus exige. A palavra nos chama a examinar os motivos do coração. Em Provérbios 16, versículo 2, lemos: Todos os caminhos do homem são limpos aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Aos olhos da cultura, encher uma casa de presentes e enviar mensagens comoventes pode parecer suficiente. Mas o Senhor não avalia o exterior. Ele pesa os pensamentos, as intenções, os compromissos ocultos, enquanto muitos se esforçam para dar algo material no 10 de maio, descuidam completamente da honra espiritual, que não requer uma data nem um investimento econômico, mas uma vida rendida em verdade e fidelidade. O comércio substituiu a honra por objetos, ensinou que dar é amar, mas omitiu que, sem verdade, o dar torna-se um simulacro. Em 1 Coríntios 13, versículo 3, o apóstolo Paulo expressa com clareza: E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. Essa verdade é contundente. O ato externo, mesmo o mais generoso, perde todo o valor se não for acompanhado de uma motivação que nasça do amor verdadeiro, que é obediência, entrega diária, serviço silencioso e reverência ao desígnio de Deus. As campanhas do mundo especializaram-se em distorcer o afeto. Por meio de imagens comoventes, promovem um afeto programado que desperta por temporada. Mas o amor não é sazonal. Não se ativa em maio, nem se desliga no resto do ano. O amor é constante, perseverante, sacrificial. E se não for assim, não é amor conforme o reino. Em Romanos 12, versículo 9, lemos: O amor seja sem hipocrisia, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Esse mandamento não deixa espaço para expressões vazias. Chama a uma autenticidade que não depende do calendário nem da cultura. O que o mundo apresenta como afeto, muitas vezes, é apenas costume. E o costume, quando não fundado na verdade, torna-se erro. Quando os presentes substituem a gratidão, desnaturaliza-se o propósito da honra. O coração torna-se cômodo, satisfeito com o ato visível, mas indiferente ao chamado divino. É fácil comprar um presente, mas é mais difícil corrigir uma atitude. É cômodo compartilhar uma refeição, mas mais desafiador sustentar a honra quando não há reconhecimento. Deus não está buscando gestos vazios. Ele busca corações obedientes. Em Miqueias 6, versículo 8, o profeta expressa uma poderosa confrontação. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Esse é o fundamento da honra verdadeira. Não um dia de presentes, mas uma vida de obediência. O comércio domesticou a maternidade e a transformou em objeto de consumo. O afeto é medido pelos valores, não pela entrega interior. O agradecimento torna-se espetáculo e a honra, que é sagrada, converte-se em parte de uma maquinaria que lucra com os sentimentos. Em Mateus 21, versículos 12 e 13, Jesus entra no templo e encontra um mercado onde deveria haver adoração. Derruba as mesas dos cambistas e declara: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de ladrões. Essa cena é uma denúncia
contra toda forma de comercialização do sagrado. E essa denúncia permanece viva quando observamos como o que Deus projetou como honra foi convertido em uma oportunidade de consumo. A verdadeira gratidão não precisa de embrulho, não requer promoção. Nasce do reconhecimento profundo de quem é o outro e do que Deus fez por meio dele. Honrar uma mãe não é enchê-la de objetos, mas afirmar, com nossa vida, o impacto de sua entrega. É viver de tal maneira que ela seja fortalecida espiritualmente, edificada em sua fé e reconhecida como uma serva de Deus. É abraçar a palavra que ela ensinou, seguir os caminhos em que instruiu, caminhar com a integridade que ela modelou. Isso é honra e não pode ser comprado. Em Provérbios 1, versículos 8 e 9, afirma-se: ouve, filho meu, a instrução de teu pai, e não deixes o ensino de tua mãe, porque serão uma coroa de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Esse ensino não requer celebração, requer obediência. Quando o 10 de maio torna-se o único dia em que se expressa afeto, traz-se o propósito da maternidade. Porque a honra, quando real, não se programa, manifesta-se cada dia, traduz-se em atitudes, em palavras, em gestos de verdade, em presença constante. Não precisa de intermediários comerciais, não precisa de promoções, precisa de compromisso, e esse compromisso é precisamente o que o mundo tentou substituir. Vendeu uma experiência vazia como se fosse completa. Substituiu o altar por uma vitrina. O coração do crente deve discernir isso, deve examinar com cuidado se sua forma de honrar está alinhada com o desígnio do céu ou com os costumes do mundo. Deve perguntar-se se seus atos nascem da convicção ou da costume. Deve decidir se viverá conforme o Espírito ou conforme o calendário. Porque Deus não está buscando datas especiais, está buscando vidas consagradas. Em João 4, versículo 23, Jesus declara: mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Essa adoração não se limita ao culto, inclui cada expressão de nossa vida, inclui como honramos, como agradecemos, como vivemos. No dia do juízo, não se pesarão os presentes, pesar-se-á o coração. Não se avaliarão as flores, mas a fidelidade. Não se contarão as ceias, mas os atos de obediência. Porque o que impacta o céu não é o que se publica, mas o que se vive em segredo. A honra que agrada a Deus é a que não busca recompensa, a que não precisa de aplausos, a que não depende de promoções. É a que se oferece em humildade, em verdade, em coerência. A cultura criou um sistema onde o afeto é programado, esperado e medido. Mas o reino chama a uma revolução de espírito, a uma honra que desafia o ritmo do mundo, a uma gratidão que não precisa de ocasião para manifestar-se, a uma fé que se traduz em respeito, em obediência, em apoio constante. Essa é a honra que transforma, que edifica, que dá vida. Essa é a honra que Deus recebe. Nem tudo que foi mal usado está destinado a ser descartado nas mãos de Deus. Aquilo que foi deformado pode ser redirecionado, restaurado e transformado em uma ferramenta de propósito eterno. Essa é a essência da redenção. Resgatar o que se perdeu, purificar o que foi contaminado e devolver o sentido que originalmente tinha na mente do Criador. O 10 de maio, tal como é celebrado na cultura contemporânea, foi esvaziado de conteúdo espiritual. Foi colonizado pelo comércio, pelo sentimentalismo superficial, pela costume sem discernimento. Mas se há algo que a palavra ensina com clareza, é que Deus tem o poder de recuperar e consagrar aquilo que o mundo contaminou. O que foi instrumento de rotina pode tornar-se um altar de transformação se houver corações dispostos a render-se à verdade. A Escritura
está cheia de momentos em que o Senhor toma datas, lugares ou símbolos e os enche de um novo significado. Não se limita a destruir o que foi usado incorretamente, mas o redime com fogo, com verdade e com propósito. Em Êxodo 12, o povo de Israel recebe instruções precisas para marcar a Páscoa, uma celebração que não nasceu como uma costume humana, mas como uma ordem divina. O que começou como um sinal de juízo sobre o Egito, tornou-se um memorial eterno do poder redentor de Deus. Esse princípio permanece vigente. O que hoje parece uma simples tradição social pode ser transformado em um ato espiritual se submetido à autoridade da palavra. O problema não é o dia, mas o uso que se faz dele. E aí entra o chamado a redimir. Transformar o 10 de maio em uma celebração com propósito eterno não significa eliminá-lo, ignorá-lo ou rejeitá-lo. Significa enchê-lo de sentido bíblico, de direção espiritual, de verdade revelada. Significa ensinar que honrar uma mãe não se trata de seguir um calendário, mas de viver um princípio. Que o ato de agradecer não depende de campanhas comerciais, mas de uma consciência contínua do que Deus fez por meio dela. Significa devolver o peso da eternidade a algo que foi reduzido ao passageiro. Em Colossenses 3, versículo 17, estabelece-se um princípio que pode guiar essa transformação. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quando se celebra em nome do Senhor, tudo ganha novo sentido. A honra torna-se adoração, o afeto converte-se em intercessão, e o tempo compartilhado transforma-se em edificação mútua. Esse chamado a redimir não é uma sugestão para os mais espirituais, é uma responsabilidade para todos que entenderam o reino. Porque se o povo de Deus não estabelece a diferença, então o mundo continuará impondo seus padrões. Se não se levanta uma voz profética que marque a distinção entre a costume vazia e o ato consagrado, perpetuar-se-á a confusão. Em Romanos 12, versículo 2, ordena-se com clareza: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar implica ação, implica resistência, implica coragem espiritual para nadar contra a corrente e decidir viver sob um padrão celestial. Redimir o 10 de maio começa por reconhecer que a honra não precisa de adornos, precisa de profundidade, que não basta com atos visíveis se não houver uma renovação do pensamento, que as palavras bonitas perdem valor se não forem respaldadas por uma vida de obediência. Mas também implica ser intencional em fazer desse dia uma oportunidade para edificar, para restaurar relações rompidas, para afirmar verdades eternas, para semear honra verdadeira nos corações. É possível reunir a família e, em vez de repetir as frases de sempre, proclamar bênção sobre a mãe, orar por ela, declarar palavra de vida e alinhar o momento com a vontade de Deus. É possível mudar o centro da celebração, deslocando o protagonismo do consumo para a comunhão, do espetáculo para a presença, do entretenimento para a edificação. Há uma necessidade urgente de que as gerações mais jovens compreendam o que significa verdadeiramente honrar, não desde uma lógica superficial, mas desde uma compreensão espiritual. E isso só pode ser ensinado se os lares começarem a vivê-lo com convicção. Se o 10 de maio deixar de ser uma jornada de cumprimento e tornar-se um altar familiar, onde se reconhece o desígnio divino, então estará sendo semeada a eternidade. Em Deuteronômio 11, versículo 18, o Senhor ordena a seu povo: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas
assentado em vossa casa, andando pelo caminho, ao deitar-vos e ao levantar-vos. Esse é o modelo de formação espiritual que transcende qualquer data. Não se trata de um momento emotivo, mas de uma construção constante de verdade. O dia que a cultura escolheu para celebrar as mães pode ser uma arma de dois gumes. Pode reforçar uma visão distorcida ou pode ser usado como uma plataforma para impartir propósito eterno. Tudo depende de quem o dirige. Se permitirmos que o sistema comercial determine o conteúdo do dia, então a alma familiar se esvaziará. Mas, se tomarmos a iniciativa espiritual de redirecionar esse tempo para o reino, ativar-se-á uma mudança de atmosfera. Os momentos não são neutros, ou se alinham com o propósito de Deus, ou tornam-se oportunidades perdidas. Por isso, a urgência de tomar decisões que transcendam o molde estabelecido. Jesus não foi indiferente às datas nem aos símbolos, mas sempre os redirecionou para o reino. Quando questionado sobre os dias de jejum ou costumes religiosos, sempre respondeu, revelando um princípio maior. Não condenou por condenar, mas também não permitiu que formas vazias governassem a fé. Em Marcos 2, versículo 27, ele declarou: "O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado." Esse princípio pode ser aplicado ao tema que nos ocupa. O 10 de maio, se ficar nas mãos do sistema, governará as emoções sem edificar o espírito. Mas se for colocado nas mãos de Deus, pode tornar-se um dia onde se revela o coração do Pai no meio da família. A honra redimida não se trata apenas do que se faz para a mãe, mas também do que se ensina por meio dela. Quando uma família toma o 10 de maio para meditar nas Escrituras, para reconhecer o que Deus fez através da maternidade, para restaurar relações danificadas, para curar feridas emocionais ou espirituais, então se abre uma porta para a presença de Deus. E onde está a sua presença? A propósito, o Senhor não está buscando formas vazias. Está buscando espaços dispostos, lugares onde sua verdade possa habitar, onde seu desígnio possa ser restaurado, onde seu nome possa ser exaltado. Não é necessário um ato público para redimir uma data. É necessária uma decisão espiritual, uma mudança de enfoque, uma vontade rendida. Porque quando há intenção do coração, Deus toma o pouco e o multiplica. Quando se consagra um momento, o céu o enche de sua glória. Quando se honra com sinceridade, o Espírito respalda com bênção. O poder de transformar essa data não está na estrutura externa, mas na disposição interna. Em 1 Samuel 2, versículo 30, o Senhor estabelece uma verdade contundente. Eu honrarei aos que me honram, e os que me desprezam serão desdenhados. Honrar a Deus implica também honrar o que Ele estabeleceu. E a maternidade, vivida conforme seu desígnio, é digna dessa honra. Redimir o 10 de maio não é renunciar à celebração. É resgatar sua essência. É deixar de seguir as formas impostas para começar a caminhar nos princípios revelados. É olhar além da emoção e ver o propósito. É ensinar aos filhos que o amor não se mede pelos presentes, mas pela obediência. É afirmar a mãe não como um ícone decorativo, mas como uma coluna espiritual. É declarar que cada expressão de honra será para edificar, não para impressionar, para levantar, não para entreter, para glorificar o Pai, não para satisfazer a cultura. Essa transformação começa no secreto, na intenção do coração, na oração prévia, na busca sincera, na preparação espiritual, no compromisso de deixar que o Espírito Santo guie cada decisão. Quando se honra desde esse lugar, não há vazio, não há pressão, não há aparência, apenas verdade, apenas edificação, apenas propósito eterno. Conclusão:
Então, o dia deixa de ser uma rotina e torna-se um ato profético, deixa de ser uma obrigação social e transforma-se em um altar de gratidão. Deixa de ser um mandato externo e converte-se em uma celebração viva do desígnio divino. Há momentos na vida em que Deus nos permite abrir os olhos, não apenas para ver o que está errado, mas para despertar para o que nunca havíamos considerado. O 10 de maio, com todo o seu esplendor cultural, pode parecer inofensivo à primeira vista, mas quando o Espírito Santo nos confronta com a verdade, não o faz para destruir tradições sem razão, mas para restaurar o lugar que só ele deve ocupar. O que está em jogo não é uma data no calendário. O que está em jogo é o enfoque do coração, a obediência da alma e a sensibilidade de nosso espírito para discernir entre o que agrada ao céu e o que apenas entretém a carne. Porque no final, o verdadeiro problema não está no dia, mas no que esse dia revela de nossa relação com Deus. A cultura aperfeiçoou a arte de nos fazer crer que tudo o que emociona é bom, que tudo o que une por um momento é digno de celebração, que tudo o que parece amor não precisa de filtro espiritual. Mas o reino não se move por aparência, move-se por verdade. E é essa verdade que nos confronta com a realidade de que aprendemos a viver de expressões momentâneas, mas não de convicções eternas. Se nos ensinou a celebrar em público o que não praticamos em secreto. Se nos treinou a demonstrar afeto com as mãos, mas não a render honra com a vida. E nesse desequilíbrio é onde o inimigo semeia confusão, normaliza o superficial e adormece o essencial. O que essa análise nos mostra não é apenas um diagnóstico cultural, mas uma oportunidade espiritual. Não estamos apenas desmontando uma celebração, estamos desenterrando o terreno para que, em seu lugar, cresça algo mais profundo, mais genuíno e mais eterno. Porque toda vez que Deus expõe um erro, também prepara um caminho para redimi-lo. E essa redenção não começa nas estruturas visíveis, mas no mais íntimo, no pensamento que decidimos aceitar, na intenção que permitimos crescer, na forma como nos alinhamos com o reino no cotidiano. Não há transformação real sem um câmbio profundo de mentalidade. Não há honra verdadeira sem uma renúncia prévia ao que nos mantinha cômodos. Deus está chamando uma geração que se atreva a viver sem depender dos ditames do mundo. Uma geração que se levante para interromper o ciclo de rotinas vazias e restaurar os princípios do reino desde seus lares, não para lutar com a sociedade, mas para estabelecer um padrão diferente. Porque a transformação mais poderosa não é a que se impõe, mas a que se manifesta com autoridade e testemunho. É fácil repetir o que todos fazem. O difícil e também o glorioso é caminhar sob a guia do Espírito quando ninguém mais quer questionar nada. Mas a honra não pode ser um eco sem direção. Deve ser uma resposta ao que o céu afirma. E isso só pode brotar de uma vida que foi moldada pela palavra, não pela costume. Em um tempo em que a cultura se apodera dos afetos e os redireciona ao superficial, o maior ato de coragem espiritual é voltar à raiz, voltar ao essencial, voltar ao desígnio, não para reconstruir o que o mundo quis levantar, mas para edificar algo novo, eterno, duradouro. Honrar quem Deus honra, celebrar o que Deus celebra, elevar o padrão de vida ao que a Escritura chama de verdadeiro culto racional, não como ato emocional, mas como resultado de ter sido transformado desde o profundo. O que se nos oferece é uma alternativa, uma maneira de viver distinta, uma vida onde cada ação tenha propósito, cada data tenha sentido, cada
celebração esteja impregnada de presença, não de aparência. Não se trata de nos tornarmos estranhos aos olhos dos outros, mas de sermos coerentes aos olhos de Deus. Não se trata de destruir o que outros apreciam, mas de revelar um caminho mais alto. Porque, quando se caminha com a luz do Espírito, até o que parecia trivial torna-se sagrado. Até o que parecia costume pode ser redimido em altar. Até um dia como o 10 de maio pode deixar de ser um ritual e tornar-se uma porta aberta para a glória de Deus no meio da família. A mensagem de Billy Graham sobre a verdade oculta por trás do 10 de maio tocou meu coração de uma forma profunda, como um chamado à reflexão em meio ao frenesi de uma data tão celebrada no Brasil. No nosso país, o Dia das Mães é um momento de emoção, com famílias reunidas, flores enchendo as casas e mensagens calorosas nas redes sociais. Mas, ao ouvir essa mensagem, percebi que por trás dos gestos de carinho há uma verdade espiritual que muitas vezes ignoramos. A advertência de Jesus em Mateus 15, 8. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ressoa como um convite para examinarmos o que realmente motiva nossas celebrações. Não é apenas sobre dar presentes ou organizar almoços. É sobre o coração, sobre viver uma honra que vai além de um dia no calendário. Essa revelação me fez repensar como eu, como brasileiro, muitas vezes me deixei levar pela onda cultural, sem questionar se minhas ações realmente refletem o propósito de Deus. No Brasil, somos um povo caloroso, apaixonado por expressar afeto. O 10 de maio é quase um feriado sagrado, onde as emoções transbordam em abraços, lágrimas e homenagens públicas. Mas a mensagem de Graham me confrontou com uma pergunta incômoda. Estou honrando minha mãe como Deus deseja, ou apenas seguindo a tradição? A Bíblia, em Êxodo 20:12, nos ordena: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Esse mandamento não fala de flores ou cartões, mas de uma postura diária de respeito, obediência e cuidado. Percebi que muitas vezes me contentei com gestos grandiosos no Dia das Mães, mas negligenciei a honra constante. Ouvir os conselhos de minha mãe, orar por ela, valorizá-la em momentos simples. Isso me fez sentir um peso, mas também uma esperança. Posso mudar. Posso transformar minha forma de honrar em algo que agrade a Deus. A lição mais poderosa que tirei é que a verdadeira honra não é um evento, é um estilo de vida. No Brasil, onde a família é o coração da nossa cultura, essa mensagem ressoa ainda mais. Quantas vezes vi mães sendo celebradas com festas, mas esquecidas no dia a dia? Quantas vezes eu mesmo priorizei o que a sociedade espera? Um presente caro, uma mensagem bonita, em vez de investir em uma conexão espiritual? Graham nos lembra, citando Romanos 12:2, que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar nossa mente para entender a vontade de Deus. Isso significa que, em vez de seguir o ritmo comercial do 10 de maio, posso escolher honrar minha mãe com ações que edificam, orar com ela,
compartilhar a palavra, estar presente nos momentos difíceis. Essa mudança de perspectiva é libertadora, porque me tira da pressão de cumprir expectativas sociais e me leva a viver com propósito eterno. Outro aprendizado que levo para a vida é a importância do discernimento espiritual. No Brasil, somos movidos por emoções, e isso é lindo, mas também pode nos cegar. A mensagem de Graham, ancorada em Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vás sutilezas. Me fez ver que nem tudo que parece amoroso é alinhado com Deus. O 10 de maio, com sua avalanche de propagandas e consumismo, muitas vezes nos distrai do que é eterno. Aprendi que devo questionar: meus atos refletem obediência a Deus ou apenas satisfação cultural? Isso me desafia a ensinar meus filhos, se um dia os tiver, que honrar não é sobre um dia de festa, mas sobre viver a verdade todos os dias. É sobre construir um legado espiritual, como Lloyd e Eunice fizeram com Timóteo, conforme 2 Timóteo 1:5. Aplicar isso na vida significa mudar pequenas atitudes. No contexto brasileiro, onde a família é tão valorizada, posso começar a honrar minha mãe com mais intencionalidade. Ligar para ela sem precisar de uma data especial. Ouvir suas histórias com paciência. Orar por sua fé. Posso transformar o 10 de maio em um momento de reflexão espiritual, reunindo a família para compartilhar a palavra, em vez de apenas trocar presentes. Isso não significa rejeitar a celebração, mas redimi-la, como Graham sugere, dando-lhe um propósito eterno. Em João 8:32, Jesus promete: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Essa verdade me liberta da culpa de não ter honrado como deveria e me dá um novo começo para viver de forma mais alinhada com Deus. Por fim, essa mensagem me ensinou que a honra verdadeira é um ato de adoração. No Brasil, onde a fé é vibrante, podemos usar datas como o 10 de maio para glorificar a Deus, não apenas para emocionar. Honrar minha mãe é honrar o Deus que a escolheu como canal da minha vida. Isso exige coragem para nadar contra a corrente cultural, mas também traz paz, porque sei que estou vivendo para o céu, não para o mundo. Que possamos, como brasileiros, transformar nossas celebrações em altares de gratidão, onde o amor e a obediência caminhem juntos, refletindo o coração do Pai. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like agora para espalhar essa verdade. Compartilhe este vídeo com sua família e amigos para que juntos possamos redimir o 10 de maio. Comente: "Quero honrar com verdade", para mostrar que você está nessa jornada conosco. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação que pode transformar sua vida. Vamos juntos viver para o propósito eterno de Deus.